Rico é a todo aquele que o invocar. Isso é uma palavra que é o próprio Deus que falou. Ele é rico para que todo o que o invoque, os que o invocam. Só se nós não cremos na palavra, né? Para não aceitar essa palavra que é tão crucial na nossa vida. Nós passamos por muitas deficiências, passamos por muitos apuros, podemos assim dizer, por muitas provas, por muita situação difícil, mas quando nós invocamos o nome do Senhor, um refrigério aparece no nosso interior. Precisamos desse refrigério constantemente. Se nós, de fato, vivermos uma vida alheia a Deus, nós não temos sucesso nem no nosso viver diário, né? Como também na vinda do Senhor. O Senhor espera que todos nós estejamos aperfeiçoados na sua volta. Louvado seja o Senhor. Já faz quase um ano que eu não compartilho aqui no local com, mas hoje eu estou de volta. Aleluia. Para falar uma palavra, irmãos, que eu já vou adiantar para os irmãos que nós não vamos conseguir tocar todos os pontos. É uma palavra muito rica e ela é muito extensa também. Então, uma é a questão que a palavra é muito extensa. Outra questão é a minha limitação. Entendeu? Mas aquilo que o Senhor mostrou durante o tempo que eu estava elaborando essa mensagem, isso eu vou passar para os irmãos. E principalmente uma situação que muito me preocupa é exatamente o nosso viver enquanto nós estamos, enquanto nós não estamos na nossa reunião, na reunião da igreja, nós precisamos a ser habituados a ter um viver sempre confiando no Senhor, sempre na esperança de que nós somos também, cada um individualmente, né, é um soldado combatente em favor do reino de Deus, e também esse soldado tem que estar equipado. Isso significa que nós devemos ser pessoas que irmãos e irmãs que estão cheios de Deus, porque a palavra de Deus, apesar de, por um lado, ela ser bastante complexa, né, ela parece ser muito difícil quando você vai ler, mas ela é suprimento para nós. Nós nunca devemos deixar de ler a palavra. Essa é a minha própria experiência, né? Quando eu lia muitos pontos da palavra, eu não imaginava que eu ainda ia ter a compreensão, a revelação correta dessa palavra. Mas hoje, graças ao Senhor, com a ajuda do ministério, a gente tem, de fato, compreendido a palavra. Quando nós falamos do ministério, esse é um assunto que nós precisamos ter muita clareza. Porque você vê aqui entre os cristãos, de um modo geral, né? Não estou falando dos irmãos que reúnem na igreja, mas entre os cristãos, de um modo geral, eles consideram que o ministério é um ministério que ele está. Por exemplo, ele está numa determinada igreja X, assim chamado, né? Então ele fala que nós estamos debaixo desse ministério. Mas segundo a palavra, ela diz que nós estamos debaixo do ministério dos apóstolos. Os apóstolos foi aquele que Deus usou para que através dele nós pudéssemos ter hoje a Bíblia. Entendeu? Então tudo aquilo que foi falado no Velho Testamento foi escrito, e na época do Novo Testamento, da Nova Aliança, também foi escrito e está aqui na Bíblia, para que nós
com um coração que busca, a gente possa entender o que realmente está aqui. E essa palavra que nós vamos ver hoje é sobre viver uma vida cristã. E a vida da igreja, inicia hoje esse material, entendeu? Viver uma vida cristã. E vida da igreja. O que é uma vida cristã? É uma vida em que você desfruta Cristo. Você tem Cristo como a maior preciosidade na sua vida. Supera tudo quanto é itens que nós podemos ter. Ele supera tudo. E essa vida, Deus, nós vamos ler alguns versículos, né? Quero me ater nos 3 algarismos romanos e comentando alguma coisa do próprio algarismo romano. Não vou entrar muito em detalhe nos itens que toda a mensagem aborda. Mas o que eu quero deixar bem claro para os irmãos, logo de início, é viver uma vida cristã e a vida de igreja sob o governo de Deus, para a economia de Deus. A palavra aqui, irmãos, viver debaixo do governo de Deus, isso não é uma questão que você se propõe fazer, eu vou viver agora debaixo do governo de Deus, e imediatamente você se torna uma pessoa diferente. Não. Você vai tornar uma pessoa diferente, uma pessoa aperfeiçoada, à medida que você vai ouvindo a palavra e entendendo a palavra. Esse é o principal ponto que Jesus fala na parábola do semeador, né? Que tem uma classe de pessoas que ouve a palavra e entende. Isso vai dar fruto de 1 a 30, de 1 a 60 e de 1 a 100. Isso não é uma porcentagem, mas é algo mesmo que você vai ganhar. Você tem a possibilidade, né, de ganhar 30 vezes mais. Outro ganha 60 vezes mais. E outro ganha 100 vezes mais. Então, nós precisamos ter essa palavra no nosso coração, não simplesmente como a escritura que está ali, e você leu e acabou, não. Nós precisamos, como os irmãos já têm compartilhado há muito tempo, e os irmãos têm ouvido, nós precisamos que Cristo seja acrescentado na nossa vida. Quando nós cremos no Senhor, o Senhor entra no nosso espírito e nós somos regenerados. Esse regenerar significa nascer de novo com outra vida. Você tem a vida humana, mas agora o Senhor vai juntar-se à sua vida humana. E você vai ser uma nova criatura. Criatura totalmente incompreensível pelas pessoas que não teve a revelação do Senhor. Então, como eu estava dizendo, os irmãos que reúnem, os filhos de Deus que reúnem, que todo aquele que creu no Senhor e ele recebe o Espírito de Deus e se torna um filho de Deus, essas pessoas, eles têm que achar, eles têm que encontrar o caminho da unidade do corpo de Cristo. Porque Deus é um. Deus é triuno. O Espírito é Deus, Jesus é Deus e Deus é Deus. Ele é único. E nós temos também que viver essa vida única. Não resolve o problema totalmente apenas de você receber o Senhor e parar por aí. Não é questão de você que tem que ter conhecimento, mas obrigatoriamente, para que nós possamos compreender
o propósito eterno de Deus, nós precisamos reconhecer que nós precisamos de conhecer a palavra. Conhecer a palavra para conhecer o Senhor, que é através da palavra que nós conhecemos o Senhor. O primeiro capítulo de João, capítulo 1, versículo 1, do Evangelho de João, diz: no princípio era a palavra, essa palavra estava com Deus, e essa palavra era Deus. Ele chama em algumas traduções, fala o verbo é palavra. E o verbo tornou-se carne, quer dizer, a palavra tornou-se carne. Quem que é esse que tornou-se carne? Era Cristo, que era a palavra de Deus, que Deus já tinha usado muitas vezes, quando Deus disse, fala que o mundo, o universo foi criado por Deus através da sua palavra. Então, quando Deus disse, haja luz, aí a luz apareceu. Mas antes desse haver a luz, o Senhor tinha já criado o universo. É que chegou um dado momento no universo, presta atenção nisso, irmão, que houve uma rebelião no céu, que são mensagens que nós vimos no passado aí, recente. Houve uma rebelião no céu e o céu, o Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. E quando Deus tinha criado o universo, entendeu? Não é como nós vemos em Gênesis. Ali Deus não estava criando o universo, ele já tinha criado o universo há muito tempo. Ali ele veio restaurar a Terra, veio restaurar o universo. Principalmente a Terra. Então, uma vez que ele fez isso, ele começou a trabalhar, não vamos falar nada a respeito disso, mas Deus começou a trabalhar no homem para que o homem pudesse cumprir o desejo do seu coração. Então, duas coisas que os irmãos têm que ficar bem claro nessa noite. É que o universo que nós vivemos hoje, ele não foi criado ali em Gênesis 1. Em Gênesis 1, nós vemos Deus restaurando o universo. Tanto é que ele mandou a água se concentrar de um lado, a terra do outro, e houve porção seca. E a terra é o símbolo do Senhor edificar a sua igreja. Então, nós precisamos ter uma compreensão correta, porque o Senhor nos deu um ministério, e esse ministério, ele tá dispensando para nós a restauração de todas as coisas. Quando fala restauração, não é um movimento. Restauração significa que as coisas foram todas degeneradas, todas confundidas, mal interpretadas, e formou aí um monte de grupos de irmãos. Estou falando na questão de onde pega o evangelho, né? Porque quando você fala de religião, você aborda tudo quanto é tipo de religião, até o candomblé, o maomismo lá, né, o Maomé, que são os islamismo. Então, aí envolve tudo, mas nós estamos falando agora do povo cristão. E para nós entendermos a respeito daquilo que Deus quer realmente fazer com os seus filhos, com o seu povo, que todo aquele que recebe o Senhor, ele é um filho de Deus, então ele está restaurando. E uma coisa que eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção é que nós vamos ter uma palavra que é uma palavra assim bastante difícil para que os irmãos possam assimilar aquilo como ela de fato é. Então, nesse título aqui geral, que é o material que nós começamos hoje, fica tranquilo, daqui a pouco nós vamos entrar nas mensagens. Nós precisamos entender o que de fato, o título geral dessa série de mensagens é Viver uma Vida Cristã
e vida da igreja. Quer dizer, viver uma vida cristã é nós estarmos vivendo uma vida de Cristo em nós. E ter a vida da igreja significa que Deus está ajuntando. Tem até um hino que fala assim, Jesus está nos ajuntando, que antigamente era ajustando, né? Mas Ele está nos ajuntando. Ele está nos ajuntando para que nós sejamos um corpo coletivo. E quando nós falamos sobre esse assunto, que eu quero ler agora o título inteiro, viver uma vida cristã e vida da igreja sob, quer dizer, debaixo do governo de Deus para a economia de Deus. Aqui está um problema que, às vezes, muitos irmãos não conseguem entender. O que é a economia de Deus? A economia de Deus, em primeiro lugar, ela é o plano que Deus fez e que Ele quer cumprir e que Ele vai cumprir. Isso aí nós chamamos de economia de Deus. Mas também, a economia de Deus, ela significa que, de acordo com o plano que Ele fez, Ele quer se dispensar para nós. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra economia de Deus, é o plano de Deus e também Deus, com esse plano, Ele tem com Ele o suprimento que é Ele próprio para ser dispensado sobre nós. Então, a economia de Deus é a dispensação de Deus em Cristo, de Deus em Cristo e a nós. E para a gente levar isso adiante, nós precisamos, de fato, ganhar luz para que não ficamos assim numa situação que não entende. Muitos não entendem, depois eles desanimam e eles pensam que ele está em qualquer uma organização que seja religiosa cristã, está tudo bem. Tanto é que já aconteceu muito, né? Os irmãos saem da reunião na base da unidade e vai reunir numa organização onde também prega Cristo, fala de Cristo, mas só que nós somos diferentes porque nós temos um compromisso. Esse compromisso é não falar nada fora daquilo que se relaciona à economia de Deus, à edificação de Deus na sua unidade. Então, tem algumas frases relevantes, e eu quero ler o primeiro ponto aqui, se os irmãos puderem ler comigo, é até melhor. A frase relevante aí, antes de começar as mensagens. Embora o tema de 1ª e 2ª Pedro seja o governo de Deus, nós precisamos ver que tudo acerca do governo de Deus deve ser levado de volta ao ponto central e à estrutura básica dessas epístolas. O Deus triuno, como nosso Deus pleno para levar a cabo a economia de Deus. Está vendo? Levar a cabo a economia de Deus é nós estarmos envolvidos no plano de Deus para que Deus possa se dispensar a nós. Então, vamos ver o algarismo romano 1. O governo de Deus para a economia de Deus. Irmão, isso aqui é muito profundo, mas perfeitamente, nós podemos entender perfeitamente. Então, vamos ver o tema das epístolas de Pedro. O tema das epístolas de Pedro é o governo de Deus com o seu juízo. Por um lado, irmãos, nós estamos na vida da igreja, e o Senhor, se você realmente viver uma vida no Espírito, de acordo com a sua vontade, Ele vai selando essa vida. Mas se você sair fora da linha, Ele aplica um juízo. Então nós vamos ver nesse primeiro aqui os juízos. Quer dizer, o juízo é que Deus vai julgar. Julgar é baseado numa Constituição. O julgamento é baseado numa Constituição. Tanto é que no livro de Mateus, nós temos a Constituição do Reino de Deus. Então vai ser julgado de acordo com essa Constituição.
Então eu vou ler o ponto A. O juízo de Deus começou com os anjos e atravessou as gerações do homem no Antigo Testamento. Então o juízo de Deus começou com os anjos. Quer dizer, uma certa classe de anjos se rebelaram e Deus precisou julgar. Só que esse juízo é um juízo sem volta, entendeu? Ele julgou e os anjos estão reservados para o lago de fogo, e por toda a eternidade. Mas o juízo que Deus aplica a nós é, uma vez que Cristo morreu por nós, quando Ele nos julga, o Deus nos julga, mas Cristo é o advogado. Se nós estivermos firmados no Senhor, nós somos julgados para limpar, entendeu? Mesma coisa. Uma pessoa é julgada, ele foi condenado, ele vai receber uma pena. Mas nós somos diferentes. Quando nós somos julgados, porque Cristo já morreu por nós e Ele é o nosso advogado, todas as causas, tudo o que acontece conosco é julgado e nós somos libertos, porque Cristo é o advogado permanente. Vou ler os versículos para entender melhor. O juízo de Deus começou com os anjos e atravessaram as gerações do homem no Antigo Testamento. Então vamos lá, 2 Pedro 2,3 diz assim: e movido pela genuína ganância, com palavras fingidas, farão comércio de vós. Comércio de vós. O juízo emitido sobre eles há muito tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas tendo lançado no Tarto, na escuridão, os entregou ao abismo da escuridão, antes estando eles guardados para o juízo. Quer dizer, ele pecou. Quando nós pecamos, nós confessamos o nosso pecado, nos arrependemos e nós voltamos para o Senhor. Nós voltamos à nossa paz com o Senhor. Mas esse juízo que Deus aplicou nos anjos foi algo muito sério. Os anjos, seguindo o Lúcifer, né, o anjo que era o anjo-chefe, que era aquele que governava a terra naquela época, esses anjos que ficaram a favor dele, eles foram lançados para fora dos céus, né? E hoje ele aguarda o juízo eterno. Então, há o julgamento. Nós, irmãos, enquanto nós viemos aqui, nós podemos ser, quando nós cometemos alguma coisa que ofende a Deus, nós confessamos e nós estamos livres, porque Ele é o nosso advogado, o sangue aplicado, nós estamos livres. Isso aí, eu estou lendo, eu li o primeiro versículo, né? E movido pela ganância, com palavras fingidas, farão comércio de vós. O juízo emitido sobre eles há muito tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, quando alguém age dessa maneira, ele está agindo de uma maneira independente, né? Porque aqui fala que farão negócio de vós, né? Movido pela ganância, com palavras fingidas, farão comércio de vós. Isso aqui é fácil, os irmãos, arrumar um exemplo. Nós estamos na restauração do Senhor, que é a volta para a situação totalmente normal. Nós não temos, se nós vivemos no nosso espírito, nós não temos esse problema de tirar vantagem dentre os irmãos. Entendeu?
aqui não tem isso aí com a gente, não tem isso aí na restauração do Senhor. Mas nós vemos por aí que tem muitos que tiram vantagem dos irmãos. Então, essas pessoas está dizendo que o juízo deles ele vai chegar. Se não houver arrependimento, eles vão ser julgados de uma maneira justa de Deus. Porque Deus não poupou o mundo antigo, aquilo que eu acabei de dizer. Mas preservou Noé, arauto da justiça, e mais 7 pessoas, quando trouxe o dilúvio sobre o mundo ímpio. E tendo reduzido a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou a ruína, pondo-as, por exemplo, aos que desejam viver impiamente. Então o Senhor, ele aplicou o juízo em Sodoma e Gomorra, e todos que estiveram lá foram mortos, foram queimados. Então é um tipo de destruição. E nós não queremos ser destruídos, nós queremos cada dia ser edificados. Então esse é o exemplo daquilo que aconteceu, servindo para nós hoje. O livro do justo Ló, ele livrou o justo Ló, afligido pela vida libertina das pessoas sem princípio. Então, ele libertou Jó, mas ele julgou Sodoma e Gomorra e foi uma cidade destruída pelo fogo. Então, isso é para mostrar que há juízo. Se alguma coisa... aqueles que não se arrependerem e viveram uma vida ímpia, ele vai enfrentar o juízo de Deus. Mas nós, como eu já disse, nós temos Cristo, que é o nosso advogado, e uma vez que nós pecamos ou cometemos alguma coisa que não seja agradável ao Senhor, imediatamente nós podemos recorrer a Ele, e Ele vai nos perdoar, e nós voltamos à paz com Deus. Assim como Ele livrou o justo Ló. Sodoma ia ser destruído, mas Abraão questionou com Deus se tivesse tantas almas, ele destruiria a si mesmo. No fim, os irmãos já conhecem a história, ele saiu, ele e a sua família, porque ele praticava a justiça, e assim ele não foi destruído, e foi aqueles que realmente tiveram uma história positiva com o Senhor. Capítulo 2, 8 de Pedro. Porque aquele justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, que estou falando de Ló ainda, atormentava a sua alma dia após dia com as obras ímpias daquelas pessoas que estavam lá, né? Daquela cidade. Então, quando Deus aplicou juízo sobre ele, sobre a cidade, ele livrou Ló. E por causa de Ló, saiu alguém da linhagem de Ló que foi responsável pela vinda de Cristo, segundo a carne, nascimento. E 2,9 de Pedro fala assim: e porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos é o que serve a Deus, e manter os injustos sob o castigo para o dia do juízo. Então, esse livro de Pedro, a carta de Pedro, fala do juízo de Deus. Agora vamos ver na era do Novo Testamento, ponto B. Na era do Novo Testamento, ele começa pela casa de Deus, o juízo. Nós estamos falando do juízo, ele começa pela casa de Deus. Então, quem tem que realmente estar mais atento à palavra do Senhor, ao propósito do Senhor, ao desejo do coração de Deus, somos nós que conhecemos a palavra. Então, toda vez que nós cometemos algo que ofende ao Senhor, Ele aplica o juízo em nós, Ele nos condena. Aí nós olhamos para Cristo, como eu já falei. Quando nós olhamos para Cristo, nós voltamos a Deus. Por que isso, irmão? Porque Deus, Ele não é só um Deus de misericórdia, Ele não é só um Deus de paz,
Ele não é só um Deus de vida, mas Ele é um Deus justo, que julga tudo aquilo que não está de acordo com Ele mesmo. Tudo aquilo que não está com Ele mesmo, Ele julga. Na era do Novo Testamento, ele começa pela casa de Deus, é o que nós vimos agora, né? E isso aí ele vai continuar até a vinda do Senhor, que será um dia de julgamento dos judeus, dos crentes e dos gentios. Então, mas é importante a gente notar que o julgamento começa por nós. O Senhor ele nos julga, quando Ele nos julga, Ele vai nos purificando. Então, o Senhor, Ele dá uma interceptada em nós, você volta o coração para Ele, você vê a situação que você está, porque Ele te iluminou, você se arrepende, então Ele te perdoa e você fica em paz. Capítulo 1, versículo 17 de Pedro fala assim: e se chamais Pai aquele que imparcialmente julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da sua peregrinação. Então, o que é isso, irmão? Enquanto nós estamos vivendo aqui, eu já faz 77 anos que eu estou vivendo aqui, nessa terra. Aos 17 anos eu me converti, então já faz 60 anos que o Senhor tem me julgado todo sempre, né? Eu faço alguma coisa desagradável, o Espírito me alerta, eu volto o coração para o Senhor, nós somos perdoados. Essa é a vida cristã e a vida da igreja. Debaixo do governo de Deus para a economia de Deus. Debaixo do governo de Deus é porque Deus está nos governando. Por um lado, Ele é um Deus gracioso, que nos concede todas as bênçãos. Mas, por outro lado, Ele é um Deus justo. Então, não é porque você andou 10 anos direitinho, de acordo com a vontade de Deus, e você teve um deslize, não é por conta do tempo que você viveu corretamente, que Deus já viveu muito corretamente, então esse deslize aí eu vou deixar passar. Não. Isso aí teve um preço. O sangue de Cristo vai perdoar você mediante o seu arrependimento. Por isso que o ponto B fala que na era do Novo Testamento, ele é o juízo, começa pela casa de Deus. E continua até a vinda do Senhor, que será o dia do julgamento dos judeus, dos crentes e dos gentios. Então, eu vou ler alguns versículos aqui, não vou ler todos, mas só para vocês vão entender. E se chamais Pai aquele que imparcialmente julga segundo a obra de cada um, veja bem, mano, nós estamos falando de obra, não está falando de graça, estamos falando de obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos, o tempo da nossa peregrinação, nós temos que estar sempre diante de Deus, porque Ele está olhando para nós e nos julgando a todo momento. Você, nesse dia de hoje, quantas vezes você pecou e você se voltou para o Senhor para que Ele perdoasse seu pecado? Esse é um ponto muito importante, porque nós não podemos viver uma vida de pecado e ficar incrustado pelo pecado. Toda vez que nós pecamos, nós temos que ir diante do Senhor, o Senhor nos perdoar, para que nós vivamos em paz. Porque eu duvido que alguém que pecou contra Deus e está fazendo algo contra Deus, ele tem paz. A menos que ele não tivesse convertido, estivesse no meio dos irmãos assim, mas nunca recebeu o Senhor. Mas quem recebeu o Senhor, toda vez que ele pisa fora da linha, ele percebe. Então o Senhor está julgando. Ele começa o juízo pela casa de Deus. Depois ele vai julgar os demais, que é bastante complicado para a gente falar em pouco tempo.
Para a gente falar uma mensagem dessa, tocando todos os pontos do versículo, é preciso muito tempo e nem é também execuível, não é algo que os irmãos vão aguentar ficar prestando atenção. Então, nós precisamos falar na medida que nós possamos observar. Então, o juízo começa pela casa de Deus. Agora, após o milênio, né? Aí o Senhor já voltou, o Senhor já tratou, já foi aqueles que pecaram e não se arrependeram, já tinha ido para as terras exteriores e já estava todo pronto aqueles que eram salvos. Então, após o milênio, todos os mortos, olha bem aqui, irmão, incluindo os homens, os demônios, são julgados e perecerão, e os céus e a terra serão consumidos pelo fogo. Isso é que Pedro fala na sua epístola, né? Os quais prestarão conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Que são os vivos, irmão? Os vivos são os homens. E os mortos, que são os mortos? Os mortos são os demônios. O demônio são aqueles seres que viviam na terra e quando o Satanás se rebelou, esses seres que viviam na terra, eles também uniu a Satanás e os anjos que se rebelaram contra ele. Então, esses também foram julgados, mas foram julgados definitivamente. No final, eles só vão receber o diploma da perdição eterna. Aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus ardendo em fogo serão desfeitos e os elementos serão queimados em calor intenso, serão destruídos. Ele está questionando, né? O Pedro aqui está questionando. Então, após o milênio, os mortos, incluindo homens e os demônios, serão julgados e perecerão, e os céus e a terra serão consumidos pelo fogo. Agora vamos ver o que vai acontecer. Vamos ler os versículos. Os quais prestarão conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Os vivos são os vivos mesmo, né? E os mortos são os demônios. Eu não sei se os irmãos já ouviram uma palavra a respeito disso. Eu acabei já de dizer que quando aquela terceira parte dos anjos se rebelaram também juntamente com a terça parte, né? Então, rebelaram juntamente com aquele anjo que era um anjo que Deus tinha posto para governar naquela época, e ele se rebelou contra Deus. Eles foram lançados no ar, e os demônios, que eram os homens que viviam na terra, porque a terra ela foi ela afundou, né? Imergiu. Então, esses demônios, o lugar deles se tornou a água para ele viver. Então, os anjos caídos ficaram, o Senhor deixou eles temporariamente viver no ar, os homens vivem na terra e os demônios vivem na água. É por isso que fala no último ponto do juízo, lá em Apocalipse, que o mar deu os mortos que nele havia. Entendeu? Esses mortos que nele havia, não é homens que morreram afogados não, no mar, porque quanto a esse aí, Deus já tinha tratado, entendeu? Já tratou. Agora, esses mortos que estavam no mar, é essa classe de demônio. É um ser que vivia na terra, que Deus criou, antes de ele criar o homem. Milhares e milhares de anos.
após o milênio, então vai acontecer todo esse julgamento. Então agora, eu vou dar um pulo agora no Romano 2. Embora o tema, agora no Romano 2, embora o tema de 1ª e 2ª Pedro seja o governo de Deus, quer dizer, o tema das duas cartas de Pedro, se você ler, você vai ver que é a respeito do governo de Deus. Esse não é o ponto central e a estrutura básica dessas epístolas. Tudo acerca do governo de Deus deve levar-nos de volta ao ponto central e a estrutura básica dessa epístola, que é o Deus triuno como nosso desfrute pleno para levar a cabo a economia de Deus. Entendeu? O ponto central e a estrutura básica de 1 Pedro são o Deus triuno energizante, quer dizer, o Deus triuno vivo e energizante, operando em sua economia, que eu falei no início, né, através do dispensar de Deus e de acordo com o seu plano eterno, para introduzir os seus escolhidos no desfrute do Deus triuno, quer dizer, no desfecho final, né, no Deus triuno. Nosso espírito humano, como o homem oculto do coração, e o Espírito de Deus, como o Espírito de glória e como o Espírito de Cristo, são os meios para participarmos de Deus em sua natureza divina como nossa porção. Então agora eu vou ler completo aqui, entendeu? O A de novo. O ponto central da estrutura, a estrutura básica de 1ª e 2ª Pedro são o Deus triuno energizante, operando em sua economia, de acordo com o seu plano, né, para introduzir os seus escolhidos no desfrute pleno de Deus. Esse é o objetivo da carta de 1ª e 2ª Pedro. Nosso espírito humano, como o homem oculto do coração, e o Espírito de Deus, como o Espírito de glória, como o Espírito de Cristo, são os meios para participarmos de Deus em sua natureza divina como nossa porção. Então, o final de tudo, irmão, é nós participarmos 100% da natureza divina. Hoje, cada um de nós tem uma medida, mas Deus vai levar a um ponto que nós vamos ser totalmente saturados da natureza divina em nós. Então não vai sobrar espaço em nós para outra coisa a não ser a natureza divina. É por isso que ele aplica provas em nós, para nós chegar mais a Deus, para Deus ser mais acrescentado a nós. Bendito Deus. Questões guardadas pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação pronta para se revelar no último dia. O último dia é o dia que nós receberemos o galardão do Senhor. Investigando a que época ou circuncisão se referia o Espírito de Cristo que estava neles. Está falando a respeito dos profetas, né? Ao testificar com antecedência sobre o sofrimento de Cristo e as glórias que viviam depois destes. Despojando-vos, portanto, de toda malícia, essa é a vida nossa hoje, né? Despojando de toda malícia, dolo, de hipocrisias, inveja e toda sorte de maledicência. É 1 Pedro capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Despojando significa lançar fora. Malícia é uma coisa que nós podemos ter. Dolo, enganar as pessoas, é coisa que pode também acontecer conosco. Hipocrisia, isso é o pior, né, irmão? Eu acredito que entre vocês, entre os filhos de Deus, não tem um irmão assim, hipócrita, um fingido. Inveja, esse tem. E toda sorte de maledicência.
Isso aí tudo tem que ser expurgado de nós, para que nós possamos, então, estar no reino de Deus. E, acima de tudo, no capítulo 2, versículo 2 de 1 Pedro, acima de tudo, que nós devemos desejar ardentemente como criança recém-nascida. Por que a criança, quando ela nasce, ela já nasce chorando? Ela nasce chorando, mas se a mulher coloca ele para mamar, ele para de chorar na hora. Então, ele está dizendo que é nessa dimensão que nós devemos desejar o leite sem dolo da palavra. Por que o leite sem dolo, irmão? Porque você pode tomar uma palavra que não está de acordo com a economia de Deus. Então, nós nunca pedimos para ser os melhores e para ser a pessoa que representa a Deus nessa cidade. Mas quando nós vimos na palavra de Deus que nós devemos ser um povo que representa a Deus em vida e natureza, em realidade, nós queremos isso. Eu jamais concebo a ideia de ir reunir no meio dos queridos irmãos que estão reunidos num grupo religioso. Por quê? Porque aquilo ali não é a vontade do Senhor. Se eles estão ali, é porque tem alguém que está convencendo ele assim. É para isso que nós precisamos orar. Orar para que Deus mande para a posição correta e nós possamos então edificar a palavra e alimentar esses irmãos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu vou para o outro organismo romano, porque eu só tenho mais 10 minutos para organismo romano 3. Isso aqui é muito importante, irmão. O organismo romano 3, que é o... Vou achar aqui. Que fala das epístolas, diz assim: em suas 2 epístolas, que compreende somente 8 capítulos, quer dizer, o 1º e 2 Pedro, dá 8 capítulos. Pedro trata de toda a economia de Deus. Está vendo por que eu falei da economia de Deus no início? Porque a economia de Deus, eu volto a dizer, é o plano que Deus tem para Ele próprio se dispensar a nós, para que nós possamos tornar totalmente cheios de Deus em vida e natureza e nos tornar um crente vencedor, que enquanto ele vive nessa terra, ele coopera na edificação do corpo com palavras sãs, isso que Paulo sempre exortava a Timóteo, com palavras sãs, e edificava o corpo de Cristo. Agora eu vou ler inteiro. Em suas 2 epístolas, que compreende somente 8 capítulos, Pedro trata de toda a economia de Deus, da eternidade passada, toda a economia de Deus, da eternidade passada, antes da fundação do mundo, até o novo céu e a nova terra, na eternidade futura. Ele desvenda as coisas cruciais relacionadas à economia de Deus, acerca das quais os profetas profetizaram e os apóstolos pregaram a partir de 4 perspectivas. Irmãos, é um pouco extenso, mas eu vou tentar falar para os irmãos. Então, nessas 2 epístolas, ela compreende somente 8 capítulos. Pedro trata de toda a economia de Deus, quer dizer, se você lê Pedro com todas as notas, tem nota aí que dá 2 páginas, com todas as notas, você vai ver que Pedro, ele realmente entendia da economia de Deus. Ele sabia, ele teve a revelação de toda a economia de Deus. Apesar de Pedro ser uma pessoa de pouca instrução, mas Deus deu a sabedoria de Deus para ele, né? Para ele poder ajudar os irmãos, e as epístolas dele ficaram aqui falando num assunto muito importante, que é praticamente o desfecho de todas as coisas, né? Do plano eterno de Deus. Ele desvenda as
coisas cruciais relacionadas à economia de Deus, acerca das quais os profetas profetizaram e os apóstolos pregaram, a partir de 4 perspectivas. Eu não vou ler os versículos, porque senão vai demorar muito. Primeira perspectiva, a perspectiva do Deus triuno. O Deus triuno escolheu um povo na eternidade, segundo a sua presciência, como Deus é um Deus que ele tem, para ele não tem começo e nem fim, segundo a sua presciência. Deus escolheu um povo na eternidade segundo a sua presciência e chamou a sua glória. Quer dizer, ele escolheu na eternidade, passou pela vida humana e o Senhor chamou a sua glória. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que são forasteiros da dispersão do Ponto e da Galácia, Capadócia, e Ásia e Bitínia, que são continentes, né? Continentes não, são regiões. Os escolhidos segundo a presciência de Deus, na santificação do Espírito, na obediência da aspersão do sangue de Jesus, graças e paz vos seja multiplicada. Irmão, aqui nós vemos que Deus, ele faz tudo por nós. Esse versículo aqui, escolhido segundo a presciência do Deus Pai, na santificação do Espírito. Um dia você estava num determinado lugar, o Espírito pairou sobre você, você foi santificado. Naquela santificação, você creu no Senhor. Por isso que a palavra diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele faz tudo. Até o fato de você se converter, o Espírito pairou sobre você e convenceu você. Aí o que aconteceu? Santificação de Espírito, para obediência. Aí então você obedeceu, quando o Espírito pairou sobre você. E aspersão do sangue. Quando você obedece, o sangue está disponível. Ele é aplicado o sangue, e aí os seus pecados foram perdoados. E a partir daí você se torna um filho de Deus, totalmente sem pecado. Lógico que você vai vivendo na terra, de vez em quando escapa, você peca. Peca hoje. No dia, podemos pecar várias vezes. Mas o importante é que nós tenhamos essa percepção que quando nós pecamos, nós precisamos voltar para Deus. Então, nós somos escolhidos na presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito. O Espírito nos santifica, nós acordamos para a obediência e aspersão do sangue. Então, nós acordamos, obedecemos, o sangue é aplicado. E quando o sangue é aplicado, nós somos salvos. Então, tudo Deus faz por nós. Essa é a perspectiva do Deus triuno. Você vê que é o Deus triuno operando aí, entendeu? Pai, o Filho e o Espírito. Cristo, conhecido de antemão por Deus antes da fundação do mundo, mas manifestou nos últimos dias, redimiu e salvou o povo escolhido de Deus. Pela sua morte vicária, quer dizer, ele morreu no nosso lugar, por meio da ressurreição em vida e aspersão do sangue. Por meio da ressurreição em vida, porque ele, como vida, entrou em nós e também foi aplicado o sangue a nós, e esse sangue nos livrou da condenação eterna. Mas agora esse sangue tem que ser aplicado constantemente em nós, toda vez que nós pecamos. O Espírito enviado do céu santificou e purificou aqueles que Cristo redimiu e salvou. Isso é hoje, né? Enquanto nós estamos vivendo nessa terra, nós estamos sendo santificados, que é enchido mais do Senhor. Então, eu vou ler agora a perspectiva B.
do lado dos crentes. B. Os crentes, como propriedade de Deus, foram escolhidos por Deus, chamados pela sua glória e virtude. Olha que chamamento maravilhoso, irmão. Chamado pela sua glória e virtude. Uma vez chamados, fomos redimidos por Cristo. Isso aí nós estamos falando do lado dos crentes. Somos redimidos por Cristo, fomos regenerados por Deus mediante a sua palavra. E salvo mediante a ressurreição de Cristo. Isso é a perspectiva do lado dos crentes. E, finalmente, finalmente a perspectiva dos crentes. B. Falamos de Deus. É isso aí mesmo. Os crentes, como propriedade de Deus, foram escolhidos por Deus, chamados por Deus pela sua glória e virtude. Glória é o Deus glorioso, virtude é o poder de Deus, né, de fazer todas as coisas. Redimido por Cristo, regenerado por Deus mediante a palavra viva e salvo pela ressurreição de Cristo. Então, no novo céu e na nova terra, o ponto 2. Então, no novo céu e na nova terra, virão como um novo universo, no qual a justiça de Deus habitará pela eternidade. Então, isso aí já passou todas as etapas, e aparecerá novo céu, depois de todo o julgamento, depois do milênio. Os céus foram enrolados, queimados, os elementos da terra também foram queimados, e apareceu novo céu e nova terra. Esse novo céu e nova terra, é interessante que Pedro fala, porque ninguém fala sobre isso, nesse estilo que ele falou. Aparecerá novos céus e nova terra. Então é aí que a gente entende que é um absurdo, né? A pessoa dizer que nós vamos para o céu, o lugar nosso está no céu. Isso é um absurdo dizer isso, mas a terra, Deus não desistiu dele. Essa terra vai ser totalmente purificada e voltará a ser a terra que Deus intencionou no início, entendeu? E aqui nós viveremos. O que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é aqueles que vão ter a parte na terra, entendeu? Ele vai ser como se fosse o templo de Deus. Eu não sei como explicar isso, entendeu? Mas nós seremos o templo de Deus de fato, entendeu? Porque o templo de Deus no Velho Testamento era tudo uma ilustração do que seria na realidade. Finalmente, nós seremos o templo. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, mas no futuro nós seremos a habitação de Deus, que é a Nova Jerusalém, na sua consumação final e máxima. Irmãos, se a gente fosse falar tudo o que está aqui, nós precisávamos ler todos esses versículos que tem aqui, que tem centenas, mas eu acredito que seus irmãos ganharam a concepção daquilo que nós compartilhamos, vocês vão ler agora e entender melhor. Uma coisa eu digo, irmão, não desista de ler a Bíblia, não desista de ler a versão restauração, que é algo que o inimigo persegue. Não sei se os irmãos sabem, na Rússia foi proibida a versão restauração. Teve uma organização religiosa que entrou com um pedido na justiça lá para retirar essa Bíblia, porque é uma Bíblia que ela convence as pessoas a fazer de acordo com a religião de quem fez essa Bíblia. Vão entender o que eu disse? Quem fez essa Bíblia foi um homem, assim como quem fez as outras Bíblias também é um homem. Mas aqui está a revelação de Deus. Então a sutileza do inimigo está aí. Nós precisamos orar para os irmãos, para que a versão restauração possa chegar em todos os cantos da terra.
Já está chegando, irmão. Todos os lugares já tem um testemunho. Melhor, num monte de lugares, muitos países. E o Senhor está trabalhando. Deus abençoe e agora os irmãos podem ter a parte deles.